Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: evite inibir sua testosterona. Mas antes de mais nada, curta, comente, compartilhe esse vídeo porque ele é muito importante. Vou dar dados de laboratório, qual seria o ideal. Porque quando você se deparar com um exame de laboratório sobre testosterona total, testosterona livre, independente se homem ou mulher, tem dados para você analisar e saber qual seria o ideal para você. E lembrando que a testosterona é um hormônio andrógeno, portanto ele serve para homem e para mulher. A diferença é que mulher produz nos ovários e os homens produzem nos testículos. E a quantidade, né, para homens e mulheres, ela difere, né? O homem tem uma capacidade até 6 vezes maior em geral que a da mulher. Então, para você saber, quando você se deparar com um laudo de laboratório fisiológico sobre testosterona total e testosterona livre, no caso do homem, ela tem que estar entre 500 e 800. Mais que 800, o sangue fica muito grosso, tá? Então, isso é para homens não anabolizados. O pessoal que toma anabolizante fala em índices muito maiores, mas não há necessidade de você ter testosterona maior que 800. O ideal é ela ficar ali entre 700 e poucos, 600, 650, 500, tá excelente para o homem. Tem alguns dados que traz, 300, 350 para o homem tá bom. Não é bom, porque 350 fica muito baixo, mas eles vão trazer como dados de normal entre 350 e 700 e alguma coisa. Mas o ideal é ela ficar ali perto de 700, 750, mais que 800 já não é muito bom. Tá? Isso eu estou falando para quem não toma anabolizante e métodos naturais de você obter testosterona, porque o próprio corpo produz a partir de matérias-primas que a gente recebe dos alimentos. O assunto de hoje não é para falar como aumentar, e sim evitar os inibidores de testosterona. Por quê? Porque o assunto para como aumentar é assunto para outro vídeo. Porque o mais importante que você ter como produzir é você saber que existem inibidores de testosterona natural. Então, quando você come alimentos que inibe, já baixa naturalmente. Então, às vezes você até está produzindo, mas se você está comendo alimentos que inibe, vai piorar muito essa situação. E lembrando que a testosterona ela é muito importante para homens e mulheres. Vou dar só exemplo. No caso de homens e mulheres, que é comum para os dois, é força, a libido, lembrando que a libido tem mais a ver com a testosterona livre, a disposição, que é a falta de atividade física, a pessoa não tem capacidade de fazer atividade física, a imunidade e a cognição. Isso é para homens e para mulheres, né? Esses 5 itens. Na mulher ainda tem um dado mais importante, ela tem a ver com densidade óssea, que leva quando a mulher está com níveis de testosterona baixa, além de facilidade de ganhar gordura, dificuldade de perder peso, ela ainda tem problemas de tendência a ter problema de osteoporose. Então é muito importante as mulheres se preocupar com o índice de testosterona. O meu método de emagrecimento e hipertrofia, que está aqui no canal, o melhor método de emagrecimento, como perder gordura e ganhar massa muscular, esses alimentos que eu indico lá já aumentam a sua capacidade de produzir testosterona. Mas se você estiver comendo coisas que inibem, você vai ter dificuldade de obter os resultados. Por que eu sei disso? Porque, na verdade, eu tenho grupos de pesquisa em mais de 80 pessoas, os que tomavam cerveja, a gente sabia que eles não iam conseguir e só comprovou. Tinha mais de 15 que usavam cerveja e não conseguiu obter os resultados, no grupo de mais de 80. Então eu já sei disso por pesquisas próprias, né? Eu faço pesquisa com um grupo de
pessoas de academia, ou é feito um grupo de zap, a gente monitora toda a alimentação, café da manhã, almoço, janta. Então é uma forma de tete a tete eu ter como fazer essa pesquisa mais científica, porque eu conheço tudo esse assunto, então eu faço uma pesquisa científica. Eu, como sou bioquímico, eu não indico nenhum método assim de, precisa tomar isso, remédio e tal. Eu sempre falo no meu canal, eu só falo em dois suplementos minerais e um suplemento de aminoácido que eu indico para as pessoas. Então, mineral é zinco, que é para a imunidade, esse você tem que suplementar, e o magnésio, que é para uma série de fatores, inclusive parte cerebral. E o outro aminoácido que eu indico é a L-arginina, porque mesmo eu estimulando no meu método a produzir L-arginina, a gente não consegue produzir a partir de 30 e poucos anos a quantidade que você precisa. A L-arginina é um aminoácido que você abaixo de 20 anos consegue produzir aí 4, 5 gramas facilmente por dia. Acontece que depois dos 35 anos você já vai começando a decair muito a capacidade. Então é normal uma pessoa de 40 e poucos anos já ter que suplementar 1,5 gramas até 2 gramas por dia. É normal porque é um vasodilatador, ele é antioxidante natural, então tem vários fatores que influenciam. Então eu vou falar aqui, ó. No caso da mulher, a testosterona total dela deveria ficar entre 12 e 60 nanogramas por decilitro. O homem entre 300 e 800, próximo de 800 nanogramas por decilitro de sangue. Isso é testosterona total. No caso da testosterona livre em homens, ela fica entre 17 e 40 nanogramas por decilitro. E da mulher é bem mais baixa, 0,1 a 1,2 nanograma por decilitro. Isso é a testosterona livre nas mulheres, entendeu? Então, o que são os alimentos inibidores? Eu acabei adiantando que eu faço pesquisa e que eu já sabia. Os piores inimigos da testosterona são aquele que está composto em alimentos que vai fazer você converter em estrógeno diol dentro do seu corpo. E por incrível que pareça, até dentro do corpo feminino vai aparecer o estrógeno diol se ele estiver comendo coisas que contêm lecitina de soja, e hoje eu vou te falar onde tem. Sempre olhe rótulos de alimentos industrializados, mas eu já falo dois que tem bastante. Um é margarina e o outro é recheio de bolacha recheada. Além de amido já ser ruim, eu já falo que é o pior açúcar que você pode comer, mas é claro que eu falo para as pessoas, depois dos 30 você não precisa de amido. Então, o trigo, por exemplo, que é feito a bolacha, você não precisa dele depois dos 30 anos, ele só serve para te engordar. Mas até os 30 é comum a pessoa comer, porque o gasto calórico, por exemplo, de um adolescente é muito alto, eles são mais ativos, eles têm uma... Até o próprio batimento cardíaco deles é mais acelerado, então você pega uma criança de 10, 12 anos que brinca normalmente futebol, ou joga futebol na rua, vai brincar de bicicleta, qualquer coisa assim, então ele tem um gasto calórico muito alto, porque o batimento dele é acelerado. Então esse açúcar não é prejudicial até os 20 anos, desde que não seja sedentário. Depois dos 20, a depender do nível de sedentarismo, ele já começa a dar problema, que eu estou falando de amido, né, que é um açúcar. E depois dos 30, para todo mundo, ele é maléfico. Essa que é a verdade. Então, arroz, feijão, trigo, milho, mandioca, cará, inhame, batata, tudo isso é amido. E esses alimentos não servem para você depois dos 30 anos. Então, quais são os inibidores? Então, eu já te falei, lecitina de soja, que tem vários alimentos industrializados, mas os principais que eu já li rótulo é a margarina e o recheio da bolacha recheada. E o outro veneno para testosterona, que também converte estrógeno em diol, gente, é o lúpulo, que está na cerveja. E a cerveja ainda é triplamente maléfica para quem quer ter uma testosterona boa. Primeiro, ela é feita de cevada e trigo, fermentação da cevada e trigo. Então, 2 açúcares, que é um terror. E segundo, ela tem o lúpulo, que é o gameta feminino da flor, que para quem não sabe é como se fosse a parte sexual
feminina da flor biológica lá, da flor da planta. Então, ela converte em estrógeno diol dentro de qualquer corpo, seja masculino ou feminino. E isso é um terror para a testosterona, porque isso é um hormônio da infertilidade. Tanto é que o estrógeno diol é um dos hormônios que é usado para fazer a pílula anticoncepcional. Então, tem mais de um que é usado para a pílula anticoncepcional, mas um deles é o estrógeno diol. Então, por isso que ele é um veneno para a testosterona, seja de homem e de mulher. E ele, inclusive, estraga a progesterona. Eu já fiz um vídeo aqui também que ele faz mal para a progesterona, que é um hormônio específico feminino, que é um da fertilidade. Então, você precisa evitar esses alimentos para você manter um índice de testosterona bom para não decair. Quando você come desses alimentos, só piora o seu índice de testosterona. E, gente, testosterona é saúde, tanto para homem e para mulher. Lembrando que no caso da mulher ajuda a perder gordura abdominal. Quando você está com baixo índice de testosterona, você não consegue ter disposição para fazer atividade física, então não consegue fazer uma atividade que ajuda a queimar gorduras. Então tudo isso é fator. Às vezes a pessoa vai fazer uma dieta, eu nem aconselho dieta, eu aconselho o meu método, que é mudança alimentar, né? Na verdade, você vai se alimentar bem, mas de coisas que não fazem mal. Então a gente praticamente volta com uma alimentação mais saudável, mais natural. E esse é o meu método, por isso que a gente consegue ter sucesso, as pessoas emagrecer. E o que eu sempre falo é isso, você vai mudar a sua alimentação. Só que quando eu falo em mudança alimentar pela bioquímica nutricional, no meu método eu já proíbo esse tipo de alimentos que inibe testosterona. Então, mas para quem não está fazendo, tem que saber que esses alimentos que têm lecitina de soja e o lúpulo são um veneno para testosterona. O outro é o índice de gordura corporal. Porque não adiantaria nada você falar assim, eu vi um vídeo, alguém falando, vai lá, come nozes, castanha, come isso que é bom para testosterona. Só que às vezes até médico não te explica que se você comer, por exemplo, nozes e castanha, que é rico em zinco, por exemplo, que é um das coisas, e ômega 3, que são dois componentes que estimulam a produção de testosterona, se você tiver com índice de gordura corporal, você não vai conseguir produzir. Por quê? Porque dentro do seu corpo vai precisar do processo metabólico que essas gorduras precisam do fígado. E aí o fígado não está saturado e ele não consegue converter e vai formar decaída de testosterona, que dá inclusive efeito colateral. Por exemplo, perda de cabelo. A decaída de testosterona, quando você está com índice de gordura corporal alto, se você comer alimentos que estimulam a testosterona, aí ele dá um efeito colateral, forma a decaída da testosterona que faz a queda de cabelo em homens e mulheres. Por isso que às vezes o cara que está gordinho, tomar anabolizante, não vai resolver, só vai piorar a situação dele. E ainda vai cair o cabelo. O que eu tinha que falar para esse vídeo é isso. Então, evite esses alimentos que inibem testosterona. Depois eu vou fazer um vídeo como você aumenta a produção de testosterona. Lembrando que o nosso corpo produz. Então é só você manter o índice de gordura corporal baixo, fazendo a alimentação regular, mais correta, e os alimentos que estimulam que seu corpo vai produzir naturalmente. E a questão do sono também que ajuda. Quando eu for falar para aumentar, eu vou falar de novo sobre o magnésio, porque também ele ajuda nos processos de cognição cerebral e ajuda no sono. E aí eu ensino você a suplementar da forma correta o magnésio. Mas se você viu o vídeo também que eu fiz sobre artrose, é o mesmo processo. Na verdade, se interliga. Quando você está cuidando de artrose, você tem que tomar o cloreto de magnésio, vai se interligar com a produção de testosterona, porque melhora o sono. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo para quem estiver precisando melhorar a saúde, porque testosterona é tudo sobre saúde. E até o próximo vídeo. Obrigado.